Meus amigos, e aí, tudo bem? Edu de volta aqui na área, mais um vídeo no Metal Days. Queria compartilhar, na verdade, algumas coisas que aconteceram. Eu estava pensando nos festivais, eu tenho uns ingressos guardados até hoje, né? Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi a experiência de ter participado do Philips Monsters of Rock 1995. Isso aí, jovens, 95. Antes de mais nada, por favor, se inscrevam no canal, dê aquela força pro Metal Days, como eu peço sempre. Eu tava pensando, né? Eu falei, caramba, já faz todo esse tempo. O Monsters of Rock foi um festival muito tradicional nos anos 90. A primeira edição foi em 94. E eu fui em todas as edições dos anos 90, mas 95 eu acabo lembrando bem porque aconteceram algumas coisas aí meio curiosas, né? Na verdade, acho que é um pouco a vontade de ir num show novamente, né? O último show que eu fui não faz nem tanto tempo assim, foi um pouquinho antes da pandemia, lá no comecinho de março do ano passado. Eu sou aqui de São Paulo, então fui ver o Powerwolf com o Amon Amarth aqui em São Paulo. Foi um puta show, foi bem legal. Foi o último show que eu vi antes da pandemia. Bom, voltando pro Monster, né? Ele tinha esse nome de Philips Monsters of Rock, porque os festivais eram patrocinados pelas grandes marcas, né, naquela época. Tivemos aí o Hollywood Rock, o próprio Skol Rock também, perto dessa época, em meados aí dos anos 90, e tantos outros, né? Eu lembro que 95 foi o seguinte, tá? Para quem, como eu disse, jovens, naquela época o salário mínimo, pasmem, para quem nem lembra também, era R$ 100. E aí você imagina, o salário mínimo é R$ 100, eu paguei, se eu não tiver enganado, 15 no ingresso. Os ingressos custavam entre 15, 20, 25, dependendo do setor. E aí o que aconteceu? Eu estava duro, mas duro mesmo. Eu tinha 17 anos na época. O festival aconteceu em setembro, eu ia ficar maior de idade em outubro. E aí eu, 17 anos, duro pra caramba, fui pro festival com o ingresso na mão. Tinha um puto, mas pensa numa pessoa dura. E aí eu fui com um amigo, um grande amigo também, por isso que me faz lembrar do festival, um amigo que já faleceu, infelizmente, e esse line-up foi bem legal porque teve o Ozzy fechando o festival, teve Alice Cooper, teve Megadeth, Fate No More, entre outras bandas. E eu lembro que eu estava muito afim de ver o Paradise Lost. O Paradise Lost é uma das minhas bandas favoritas. Naquela época eles estavam lançando aí o Draconian Times, puta disco aí que entrou pra história do metal, né? Eles estavam lançando esse álbum e a gente queria muito ver o Paradise Lost também. Aí você imagina, eu saí duro de casa, saí cedo pra caramba, porque a gente era moleque, a gente quer curtir tudo, a gente quer absorver tudo que tá acontecendo e ver desde a primeira banda, né? Então, imagina, a gente chegou cedinho no festival. E aí o que aconteceu? Eu comprei ingresso de arquibancada, porque era o que dava para comprar na época, e esse meu amigo comprou ingresso de pista. E a gente já tinha até combinado um ponto de encontro na hora de vir embora e tal, né, pra gente se encontrar. E aí o que aconteceu? O festival foi no estádio do Pacaembu, né, várias outras edições também foram. Esse também foi no Pacaembu. E quando a gente chegou, as filas estavam muito, muito desorganizadas. Não tinha agora, quando vocês vão nos shows que tem lá separadinho, já tudo indicando, olha, pista premium, não sei o que lá, né? Tava muito bagunçado, era uma fila meio que fila única, e quando chegava meio na porta, assim, na entrada mesmo pro Pacaembu, isso já do lado de dentro, tá? E aí, quando entrava, meio que desmembrava quem era arquibancada e quem não era, mas tudo muito bagunçado, sem indicação. Esse meu amigo, eu e ele batendo papo, conversando, ele entregou o ingresso dele, a menina rasgou, e na sequência eu vim com o meu ingresso de arquibancada. A menina também puxou meu ingresso, rasgou, jogou dentro de uma urna assim que tinha na época. E na verdade, quando ela rasgou meu ingresso e eu passei, era o acesso para a pista. E aí eu olhei para os lados, a menina que rasgou o ingresso meio que me olhou com aquela cara e falou: "Ó, filhão, agora entra, né?"
E eu corri pra pista, consegui encontrar esse meu amigo. Ele falou: Caramba, o que você tá fazendo aqui? Aí expliquei, a gente rachou o bico. E essa foi a primeira coisa curiosa que aconteceu, né? Comprei arquibancada e fui pra pista. E, meu, imagina duro, duro, não tinha dinheiro pra comer nada, nada. Eu lembro de ter tomado uma água e nós ficamos, sei lá, nós chegamos lá 10 da manhã, saímos de lá meia-noite sem comer nada, cara. Eu passei um dia inteiro sem comer. E aí eu só fui comer alguma coisa depois, sei lá, da meia-noite e pouco, que nós encontramos uns camaradas lá por coincidência. Eu acabei comendo um dogão lá que os caras pagaram, tomei uma cerveja, mas ficamos o dia inteiro sem comer. Então imagina, moleque é foda, né? Vai duro, com um sorriso no rosto, querendo ver as bandas que você gosta, essas loucuras de moleque. E ainda fui de pista, né? Que foi melhor ainda. Mas naquela época ainda, nossa, 94, 5, o Brasil estava passando por aquela crise econômica fodida, tava moeda recém-mudada, então imagina, qualquer 15, 25 reais que você gastasse naquela época era uma fortuna, né, que você tava tirando. Mas aí pelo menos eu me dei bem no ingresso, né? Me dei bem no ingresso e fui de pista. Eu lembro de umas curiosidades do show também, assim. Teve uma banda nacional, acho que foi a única banda nacional que tocou, chamava Virnalize. Se alguém lembrar dessa banda aí, dá um toque nos comentários. Os caras foram muito hostilizados, assim, né? Tinha muito essa coisa na época, até hoje tem também, mas acho que era um pouco pior essa mentalidade, né? E a banda foi muito hostilizada, jogaram muita coisa no palco. E aí eu lembro que tinha uma música deles, eu não conheço por nome, nunca me aprofundei de saber nada dessa banda. Teve uma participação do Igor Cavaleira. E aí foi os únicos 2 minutos que a galera pelo menos se virou pro palco, assim, porque o pessoal até cansou de jogar coisa no palco e meio que sentou, cada um foi comer, beber no banheiro e meio que ignorou a banda. E os outros shows, todos os outros shows foram muito legais. O Megadeth fez um puta show, né, com o Marty Friedman ainda na guitarra naquela época. Paradise Lost, que eu tava afim de ver, fez um set curto, mas foi muito legal, né, tocando de dia ainda, né, tinha essas coisas de festival. E assim, uma grande estrutura de palco, naquela época não era muito comum ainda, né, não tinham aquelas grandes produções, assim. Mas o show do Ozzy foi muito legal. Eu lembro que tinha uns telões dentro do palco, assim, muito grandes, como se fosse uma espécie de portal ou janelas, assim, num formato diferente, porque ficava coberto, né? Todos os outros shows, aqueles telões ficavam com umas cortinonas, assim, em cima. A maioria das bandas não tinha um fundo de palco, nada, né? Então tocavam com aquela parafernália do Ozzy toda coberta no fundo, né? Mas apesar de ser meio dos anos 90, as produções pelo menos eram boas, eram assim, o som era bom, né? Não comprometia nada, não deixava a desejar, mas ainda não tinham essas grandes produções de palco, apesar que o show do Alice Cooper foi bem legal também nesse sentido. Né, toda aquela performance, toda aquela teatralidade que ele fazia, teve tudo aquilo no show. Mas assim, não tinham explosões, nada disso, igual tem agora que é mais comum, né? Mas tiveram esses telões do Ozzy que ficou marcado também. Então foi rapidinho aí só para contar como é que foi ter participado aí de um grande festival em 1995. Eu fui nas outras edições, como eu disse, uma outra hora eu compartilho como foi, que tem muita história para contar com certeza. Quero saber de vocês aí, estão sentindo falta, querem ir num show? Qual que foi o grande show que vocês foram? Ou o pequeno que marcou? Não importa. Que show aí que vocês têm uma história bacana para contar. Essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado do Jovem Duro lá na década de 90. Não que eu não seja agora, mas agora eu sou um tiozinho do metal que pelo menos consigo tomar uma cervejinha no show. Pelo menos isso. Grande abraços aí para todos. Se cuidem, fiquem em paz. Tchau.